Com a palavra, deputado Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente eu quero me associar ao que disse o deputado Campos Machado, me associar à indignação do deputado Campos Machado com o que aconteceu com a deputada Mônica Seixas, com o tratamento dado por um chefe de gabinete de uma secretaria. Secretaria que é fiscalizada por nós, a Assembleia Legislativa fiscaliza o Poder Executivo. Então, é inaceitável o que aconteceu com a deputada Mônica Seixas. Nós temos que tomar providências imediatas e urgentes contra o secretário e contra o chefe de gabinete. Eu proponho, deputada Mônica Seixas, que a gente convoque o secretário. Ele tem que ser convocado pela Assembleia Legislativa em alguma comissão, deputado José Américo, deputado Campos Machado. Vamos convocar o secretário. Ele tem que vir depor, explicar esse ataque a uma deputada do PSOL, mas que ataca todos os 94 parlamentares. Então, eu proponho que nós possamos assinar conjuntamente um requerimento de convocação do secretário e do chefe de gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Gostaria também, senhor presidente, aqui de manifestar a minha indignação e o meu repúdio veemente ao que disse o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, que atacou covardemente e injustamente os servidores públicos do Brasil. Atacou os professores, as professoras, atacou os bombeiros, os médicos do SUS, as enfermeiras, os servidores da segurança pública de todo o Brasil. Todos foram atacados, todos os servidores que estão atendendo a população na ponta, né, na periferia, sobretudo, esses servidores foram atacados, porque o Paulo Guedes disse que os servidores públicos do Brasil são parasitas e são os culpados da crise econômica, da crise fiscal. Primeiro, dizer que parasita é ele, banqueiro, né, especulador do mercado financeiro, rentista, que não produz um parafuso, não produz uma caneta. Esse sim é um parasita e acusado de ser fraudador de fundos de pensão. Esse é o Paulo Guedes. Esse sim é um grande parasita, que está a serviço de outros parasitas do mercado financeiro, né, com a sua política de desmonte do Estado. Então, quero fazer esse registro, senhor presidente. Ele pediu desculpas ontem porque foi atacado de todos os lados, pegou mal para o governo, né? Nas redes sociais, toda a opinião pública brasileira ficou contra ele e contra o governo Bolsonaro. Então, ele foi obrigado a pedir desculpas, mas é o que ele pensa realmente. Ele acha e defende isso, que os servidores são parasitas. Repito, parasita é ele, especulador do mercado financeiro, né, um ministro que está a serviço dessa lógica de especulação, do rentismo, dos banqueiros nacionais e internacionais, que está acabando com o Brasil, né? E a culpa da crise fiscal ou crise econômica do Estado é dessa política econômica, né? Por exemplo, ele não falou nada sobre a dívida pública brasileira. Essa sim consome quase metade do orçamento do Brasil, quase metade da nossa riqueza produzida aqui é entregue para o mercado financeiro, para a jogatina financeira. Então, essa é uma questão gravíssima que ele não ataca. Essa é a principal causa, aliás, da desigualdade social e econômica do Brasil. Ele não tocou também na sonegação fiscal, né, na dívida ativa, né, que as empresas devem para o Estado. Ele não tocou na política de desoneração fiscal, né, de milhares de empresas que são beneficiadas com isenções e benefícios fiscais do governo federal. Esses sim são os parasitas, né? Quem se aproveita da dívida pública, rentistas e especuladores. Agora, atacar servidor público. E ele fez isso porque ele já enviou projetos de lei para a Câmara dos Deputados, né, atacando os servidores.
né? A PEC emergencial, né, que autoriza a redução de salários de servidores, redução da jornada de trabalho com redução salarial. A PEC emergencial já está tramitando no Congresso Nacional, reduz salários. Vai enviar agora a reforma administrativa, também atacando os servidores brasileiros, enfraquecendo concursos públicos de provas e títulos, enfraquecendo e acabando com a estabilidade no emprego do servidor público, e outras medidas, né, que atacam não só os servidores, mas a prestação de serviços públicos no Brasil, né? Eles elegeram o servidor público como bode expiatório da crise fiscal do Estado ou da crise econômica, mas não atacam as verdadeiras causas. Mas, repito, atacar servidor público é atacar, na verdade, a prestação de serviços públicos, é atacar toda a população, né, que está matriculada, que matricula os seus filhos nas escolas públicas, nas redes estaduais, nas redes municipais, nas escolas técnicas públicas, nas universidades públicas, da população usuária do SUS, do Sistema Único de Saúde, dos hospitais municipais, estaduais, né? E nesses equipamentos públicos nós temos servidores que estão sendo desvalorizados, estão sendo vítimas também de um processo de precarização e de retirada de direitos e de terceirização, sobretudo, porque esses serviços estão sendo cada vez mais terceirizados. E, por falar em terceirização e privatização, não posso também deixar de registrar a nossa indignação com a proposta do governo Bolsonaro de privatizar as creches do Brasil com dinheiro do Fundeb, de transferir dinheiro público do Fundeb, que é uma conquista histórica do Brasil, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que foi uma lei aprovada e depois ajustada e aperfeiçoada, que no começo ela só beneficiava o ensino fundamental. Depois de muita luta, nós incluímos também no Fundeb a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Veja, nós avançamos. E agora ele quer retroceder, o governo Bolsonaro, privatizando creches através do dinheiro público. Um absurdo total, senhor presidente, o que nós estamos passando hoje no Brasil. Mas esse ataque aos servidores significa, na prática, também um ataque à própria população, como eu disse, usuária dos nossos serviços públicos. O fato é que nós estamos mobilizados já em todo o Brasil para derrotar esses projetos que foram apresentados, sobretudo a PEC emergencial, que já tramita, inclusive agora no Senado Federal, a proposta de reforma administrativa e outras que serão encaminhadas e algumas que já estão tramitando no Congresso Nacional. Nossa bancada do PSOL está amplamente mobilizada, fazendo obstrução, denunciando todas essas propostas que acabam, né, com os direitos, com a dignidade de professoras, professores, servidores em geral da educação, servidores da segurança pública, servidores da saúde, bombeiros e tantos outros servidores que são importantes, estratégicos para atender a maioria da população brasileira que não tem condições de pagar escolas particulares, que não tem condições de pagar convênios médicos, né, que não tem acesso à segurança. Essa população precisa de prestação de serviços públicos com profissionais preparados, com estabilidade no emprego, para que não sejam perseguidos e que não podem ficar reféns, né, de administrações e de governos de plantão. Então, senhor presidente, mais uma vez, manifesto aqui a nossa indignação, o nosso protesto veemente contra esse ataque do Paulo Guedes, não só em palavras, quando ele fala que o servidor público é um parasita é ele, banqueiro, especulador do mercado financeiro, acusado de fraudador de fundos de pensão, ele sim que não produz um único parafuso, que está privatizando tudo e agora atacando
os direitos e a dignidade dos servidores públicos de todo o Brasil. Parasita é o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.